Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Fernando trazendo aqui a aula de número 2, tratando dos descritores do SAEB e SPAES da matriz de nono ano de matemática. Desde já, dá aquela força, se inscreve aí no nosso canal, curte, compartilha, tá ok? Ajuda a gente aí. Para a aula de hoje a gente está trazendo os seguintes descritores. O SAEB é o D20, que é o mesmo D10 do SPAES, que diz o seguinte: resolver problemas com números inteiros envolvendo suas operações. Perceba que a gente está começando de maneira bem leve, bem tranquila. Na medida que as aulas vão se desenvolvendo, a gente vai aumentando aí de nível, tá certo? Então, vamos lá para a aula. Apresento aqui para vocês mais uma vez a reta numérica na horizontal, onde eu tenho aqui a minha base que é o zero, à direita os positivos, à esquerda os negativos. Vamos colocar aqui nesta reta dois pontos. Vou colocar um aqui em menos 5. No lado positivo, está colocando aqui outro ponto em 6. A gente fazer aqui um exemplo. Pessoal, é muito comum esse tipo de situação aqui. Eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, e geralmente se pede aqui a distância, que também muitas das vezes é chamado de variação da reta. Como é que eu faço para determinar a distância entre o ponto A e o ponto B? Vou apresentar aqui duas formas. A primeira é bem simples. Eu tenho aqui origem e conto, simplesmente, de 0 até o ponto A, está representado aqui por menos 5, desconsiderando aqui no caso o sinal, eu vou ter quantas unidades? 5 unidades. E aí eu vou somar do 0 até o ponto B. Eu vou ter quantas unidades? 6. Simples assim. Quando eu faço aqui esta soma, os sinais quando são iguais, se aqui é positivo e aqui é positivo, eu vou somar e vai continuar o mesmo sinal. 6 e 5, 11. Okay? Ou seja, no caso, esse deslocamento aqui entre A e B é representado por 11 unidades. Uma outra forma de se conseguir esse mesmo resultado é você sempre subtrair. Quem? Subtrair os extremos. Nunca esqueça disso. Se você quer determinar a distância entre dois pontos, você pode pegar a coordenada aqui de B, por exemplo, que é 6 positivo, e aí você vai sempre subtrair pela outra extremidade. Detalhe, a outra extremidade que está localizada em A, ela é menos 5. Eu coloco um parênteses para não ocorrer choque de sinais, e aí aqui eu vou fazer uma comparação de sinais. Eu vou repetir aqui o 6. Na soma de sinais, quando eu tenho dois negativos, ele se transforma em positivo. Acrescento aqui o 5 e novamente eu tenho uma soma, certo, de números mesmo sinal. Eu vou ter aqui como resposta 11. Certo? Duas formas, você está chegando no mesmo resultado. Uma outra forma que a reta pode aparecer ou se apresentar é na vertical, ok? No caso aqui ela está escalonada de 5 em 5 e a gente sempre procura aqui a base e a origem para estar se localizando. Também vou colocar aqui um ponto nela para trazer um outro exemplo, ok? Suponhamos que eu tenho bem aqui um ponto em mais 5. Suponhamos que eu queira descer 10 unidades, né? Onde é que vai ficar o meu segundo ponto? Como eu havia colocado, se eu tenho aqui no ponto A, está localizado em mais 5, e eu pretendo descer 10 unidades, onde ficaria o meu segundo ponto? De uma forma bem simples, se eu estou em mais 5 e já identifiquei aqui onde se encontra a minha origem, e eu descer aqui estas 5 unidades, eu vou perceber que para chegar em 10 eu só estou precisando de mais 5. Então, eu vou descer aqui mais 5 e logo eu vou estar chegando aqui no meu novo ponto de referência,
seria menos 5. Ou seja, se eu estou na extremidade de cima no ponto A, quero descer 10 unidades, minha nova localização seria a coordenada menos 5. Aqui já enrolar aqui uns itens relacionados a estes exemplos, ok? Então, galera, vamos de questões. Desde já, se inscreve no canal, compartilha, dá aquela força, ativa o sininho. Vamos para as questões. Primeira questão. Um laboratório armazena substâncias químicas em 2 refrigeradores, um branco e um prata. A temperatura interna do refrigerador branco é mantida a menos 8 graus Celsius. Mas, por um problema técnico, as substâncias dentro dele precisam ser transferidas temporariamente para um outro prata, cuja temperatura interna é 4 graus mais baixa. Veja que os exemplos de agora a pouco era para ajudar nesta situação. Eu vou inclusive trazer aqui uma reta para a gente se nortear melhor. Como eu havia dito, eu trouxe aqui uma reta para facilitar. Perceba que a primeira temperatura ela é de menos 8 graus Celsius. Ou seja, aqui, né? O que é que diz mais? Por um problema técnico, foi transferido para um outro refrigerador e essa temperatura ela ficou mais baixa, 4 graus. E aí eu pergunto, se ela ficou mais baixa, então ela vai descer, né? Ela vai descer quantos graus? 4 graus, né? E aí, no caso, se eu vou descer 4 graus, se eu já estou em menos 8, eu presto atenção na reta. Como ela está escalonada de 2 em 2, se eu descer aqui, ó, menos 8 para menos 10 são 2 unidades. Como eu quero chegar em 4, eu vou descer aqui mais 2 unidades. Cheguei no meu 4 e a minha referência de temperatura seria de menos 12 graus Celsius. Ou seja, nesse item aqui, a nova temperatura seria esta, ok? Vamos para a questão de número 2. No deserto do Saara, localizado no continente africano, a temperatura mais alta, importante destacar isso, mais alta, ou seja, lá em cima, ela foi de quanto? 52 graus, ou seja, na parte positiva da reta. E a mais baixa registrada esse mesmo dia foi de menos 3. Perceba que abaixo de zero. O que é aquilo que é aqui? A variação. Qual foi a variação, né, da temperatura registrada nesse dia? Eu já trouxe aqui um exemplo referente a isso. Quando eu tenho uma variação, eu posso fazer de duas formas. Ou contar da origem até ambos, ou eu posso fazer uma subtração. Mas eu vou trazer aqui uma retazinha para facilitar a compreensão. Eis aqui o recorte de uma reta numérica. Vamos lá. A temperatura mais alta é de 52 graus. Se percebermos esta reta, ela está escalonada de 5 em 5. Ó. Zero está bem aqui embaixo, ela está escalonada de 5 em 5. A temperatura mais alta é de 52. Eu tenho aqui 50. 52 seria um pouco mais acima aqui. Então, vamos aqui apenas demarcar 52, o que? Graus Celsius, para entendermos. A mais baixa, menos 3 graus. Então, se eu tenho 0, aqui eu tenho menos 5. Menos 3 graus seria basicamente por aqui assim. Aqui embaixo também vamos colocar menos 3 graus Celsius. O que ele quer saber da variação. Lembram o que é a variação? Nada mais é do que descobrir aqui, ó, quanto dá tudo isso. Uma das estratégias seria somar, como eu já fiz. De 0 até menos 3, eu vou ter o quê? 3 unidades. De 0 até 52, eu vou ter o quê? 52 unidades. É uma das formas mais simples. Quando eu vou somar aqui 52 com 3,
vou ter a resposta de 55 unidades. Novamente, eu tenho aqui como gabarito alternativa A. Uma outra forma que eu apresentei seria a subtração dos extremos. O extremo aqui seria 52, né? E o outro extremo seria menos 3. E a gente coloca aqui o parênteses, menos 3. Como eu havia colocado, eu vou repetir aqui 52. Na comparação de dois sinais quando são iguais, fica mais, coloca-se o 3. Novamente, eu tenho uma soma de 52 com 3. Eu vou ter aqui 55, chegando-se assim na mesma resposta. Pessoal, para respondermos essa terceira questão, precisamos ter uma pequena noção aqui de saldos positivos e negativos. Vamos trazer aqui um exemplo. Suponhamos que eu vou aqui e ganho R$ 50 de alguém, né? Eu vou fazer compras. Vou fazer compras, eu vou gastar. Isso são saídas. Vou botar aqui números inteiros para facilitar. Eu gasto a princípio R$ 10 numa primeira compra. Eu gasto mais R$ 15 numa segunda compra. Isso em dias diferentes. No primeiro dia eu ganhei 50, no segundo dia eu gastei 10, no terceiro dia eu gastei mais 15. Só que no quarto dia eu novamente consegui ganhar um tio, de um avô, alguma coisa do tipo, mais R$ 10. Trazendo aqui um exemplo bem simplista de ganhos e perdas, né? Onde ganhos são representados por sinal de mais e perdas são representadas por sinal de menos. Como proceder para resolver esse tipo de situação? Simples. O que é positivo, o que é entrada, eu posso somar e deixar com o mesmo sinal. Ou seja, como é tudo mais, eu vou fazer 50 com 10 e vai dar 60. Ou seja, foram duas entradas, eu tenho isso agregado. Eu tenho quantas saídas? Duas também. Então eu posso juntá-las. Eu vou repetir o mesmo sinal porque foram perdas. Quando eu somo aqui 15 com 10, qual a minha resposta? 15 com 10 eu vou ter 25. Nesse tipo de situação aqui, para finalizarmos, se eu tenho um saldo positivo de 60, tenho saída de R$ 25, evidentemente que vai me sobrar dinheiro. Então fica positivo. Sempre que eu tenho esse tipo de situação, vai pesar o maior sinal. E aí o que vai dar aqui 60 menos 25? Pode fazer direto, você pode fazer uma continha rápida, não é? Eu posso pegar aqui, tirar daqui uma unidade, ficar aqui só 5, né? E trazer uma para cá, emprestado da ordem das dezenas para a unidade. E eu vou ter 10, retirando 5, eu vou ter 5 aqui. É isso? E aqui onde era 6 unidades que ficou 5, 5 menos 2, eu tenho 3. Em outras palavras, 60 menos 25, eu vou ter aqui R$ 35 de saldo. Isso dá para a gente desenrolar aqui o nosso item. Tá? Na correção de uma prova, de um concurso, cada questão certa vale quanto? Mais 5. Vamos aqui até anotar. Ok? Questões aqui certas. Questões quando eu acerto, elas valem mais 5. Perceba que é a mesma linha de raciocínio de ganhos que eu apresentei. Cada questão errada, aí aqui já vai ser perda, ó, menos 2. Então, quando eu erro questões nesse concurso, quando eu erro, o que acontece? Eu tenho uma perca de 2 pontos. E cada questão não respondida, quando eu não respondo às questões, também vou ter uma perda de 1, que é o outro ponto. Quando eu não respondo, meu saldo aqui é de 1 negativo. Pronto, nessa perspectiva, como é que a gente chega aqui nos finalmente? Das 20 questões da prova,
Antônio acertou 7. Opa! Para cada questão é mais 5. Se ele acertou 7, eu vou fazer aqui uma multiplicação, né? Cada um é 5, 5 vezes 7. Eu vou ter aqui um saldo positivo de 35, ok? O que mais? Só que ele errou 8. O que é que acontece quando ele erra? Ele perde 2 pontos por cada uma. Então é só eu pegar aqui e multiplicar por 8. Se em uma ele perde 2, se em uma questão errada ele perde 2 pontos, quantos pontos no total ele perdeu? Você multiplica também, não é? 8 vezes 2, tem aqui 16. Adiante. E deixou de responder as restantes. Aí, para me finalizar aqui, eu tenho que saber quais são essas restantes. Detalhe, a prova são de quantas questões mesmo? 20. Está lá, né? Trazer para cá. Ó. 20. 20 o total de questões da prova. Detalhe, ele acertou 7. Ele errou 8. E deixou o restante, né? Então, quando eu somo aqui 7 com 8, eu vou ter quantas? 15. Então, se do total eu retirar as 15, que me sobrar, o que ele deixou sem responder. É isso? Eu vou ter quantas questões aqui como resposta? 5. Ok? Então, estes 5 aqui foram as 5 questões restantes que ele não conseguiu responder. Como cada uma delas equivale a um ponto negativo, quando eu faço esse produto aqui, eu vou ter menos 5. Comando da questão. O número de pontos que Antônio obteve nesta prova foi. Para finalizarmos o item, precisamos simplesmente fazer aqui a operação dos saldos. Eu tenho aqui 35 positivo, não é? Eu tenho aqui das questões que ele acertou. Eu tenho aqui 16, que é um saldo negativo das que ele errou. E eu também tenho menos 5, negativo, foi das que ele não respondeu. Como é que fica esse tipo de situação? Com base no exemplo anterior, como eu só tenho um positivo, ele vai permanecer aqui. Os sinais, quando são iguais, como são de perdas, eu vou preservá-lo e somar. 16 com mais 5, eu vou ter 21. É isso? E aí, aqui no caso, como eu tenho 35 menos 21, ok? O que é que vai preservar aqui como sinal? O maior. Em outras palavras, eu vou ter um saldo positivo. Então, 35, eu retirando 21 uma unidade. 5 tirando 1, eu vou ficar com 4 unidades. 3 tirando 2, eu vou ficar com unidade. Em outras palavras, o que eu tenho aqui como gabarito? Alternativa A. Bora para mais uma? Essa aqui é simples, com base no que a gente já viu. Diz o seguinte: os termômetros abaixo indicam as temperaturas registradas em um mesmo dia em duas cidades brasileiras. Em Curitiba, perceba que o termômetro aqui está marcando o quê? Ó? Menos 5. Em Fortaleza, perceba que o termômetro está bem mais em cima. Ó. Está em quanto? Ó? 35. Qual é a pergunta? Qual é a diferença de temperatura entre as duas cidades? Novamente, deslocamento entre dois pontos. A gente já fez uma semelhante. Então, nesse caso aqui, eu posso entender o seguinte: quais seriam as formas que eu posso utilizar? Perceba que a origem está aqui, que é essa mesma aqui. Então, eu faço o seguinte: de 0 até menos 5, vou ter quantas unidades? Ó? 5. E aí eu vou somar. Deste 0, que é esse mesmo aqui de baixo, até 35, tenho mais 35. Quando eu somo isso aqui, eu vou ter o quê? 40 como resposta. Ou seja, minha alternativa aqui é a letra C de casa. Qual é a outra forma que a gente sempre faz? Subtrai, não é? Quem? Os dois extremos. 35
primeiro extremo aqui de baixo, menos o outro extremo. É negativo? É, parêntese. E aí coloca menos 5. Eu vou fazer aqui a comparação de sinais. Quando eu comparo dois sinais negativos, ele fica positivo. E novamente eu tenho aqui 40 como resposta. Fechou? Vamos aqui para a quinta e última questão. Só lembrando, inscreve-se no canal, dá aquela força para a gente, tá certo? Ativa o sininho para sempre que a gente vier aqui postando novos vídeos, vocês estarem por dentro. Vamos aqui de último item, ok? Em uma cidade do sul do Brasil, foi medida a temperatura de quantos graus aqui? 3 graus em uma noite, ou seja, positivo, né? Quando chegou a madrugada, verificou-se que a temperatura diminuiu quantos graus? 5 em relação à primeira temperatura. A temperatura verificada nesse instante foi de... Esse aqui não vamos mais trazer reta, sim fazer uma aqui. Vamos construir uma aqui rapidinho, né? Não ficou lá grande coisa, mas serve, né? Vamos colocar aqui a origem em algum ponto. Ok? Origem. E é o que ocorre? A primeira temperatura é de 3 graus Celsius. Se é de 3 graus, eu tenho 1, 2, 3. Coloca aqui 3 graus Celsius, positivo. O que diz depois? Quando chegou a madrugada, verificou que a temperatura diminuiu 5. Se diminuiu, ela caiu. São muito simples, pessoal, esse tipo de questão. Caiu quanto? Caiu 5 graus. E aí, evidentemente, ele quer saber onde foi ficar essa temperatura nova, né, no termômetro. E aí, qual é a estratégia mais simples? Ora, se eu estou bem aqui em 3 positivo, quando cair aqui 3, eu já cheguei em 0. Só que ela, na verdade, não caiu 3, caiu 5. Então, eu estou precisando de mais quantas unidades aqui? Precisando de mais 2 unidades. Ou seja, seria menos 1 e a minha resposta correta seria menos 2. Aqui seria a minha nova temperatura. Temos gabarito? Temos gabarito. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá certo? O objetivo aqui é ajudar cada um e cada uma de vocês. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.